Olá, irmãos e amigos, eu sou o irmão Eliezer Silva, estou aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus para o nosso coração. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, desta feita Deus pôs no meu coração nós falarmos sobre os propósitos que Deus tem para a vida de cada pessoa, né? Deus tem propósitos para todos nós, né? Não importa que tipo de pessoa você seja, não importa o tipo de personalidade que você tenha, não importa o tipo de problema físico que você tenha, não importa o tipo de problema psicológico que você tenha ou espiritual, né? Em suma, Deus tem um propósito para cada ser humano. Deus tem propósito para cada ser humano. Né? E nós vemos hoje com esta palavra, né, da Bíblia Sagrada para o nosso coração. Então a leitura de hoje é lá no livro de João, capítulo 9, versículos 1 a 3. Tá bom? Pega a Bíblia no seu smartphone. Aqui eu uso no meu smartphone a JFA, João Ferreira de Almeida, mas tem vários outros aplicativos Bíblia Sagrada. Você já deve ter baixado um, que você gosta de acompanhar leituras bíblicas. Mas quem estiver em casa, aí pegue a sua Bíblia de papel mesmo, que é onde nós preferimos fazer a leitura. Tá bom? Faça no smartphone. Se você não estiver em casa, não estiver com a Bíblia de papel ao seu alcance, nós preferimos na Bíblia de papel, certo? Então a leitura de hoje vai ser no Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Palavra abençoada, versículos abençoados. Todos são abençoados, né? Vamos ler mais 3 versículos abençoadores da palavra de Deus, irmãos. Vamos acompanhar aqui. É o episódio da cura do cego de nascença, né? Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, Rabi quer dizer mestre, né? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha que palavra abençoada, irmãos e irmãs, amigos e amigas, né? Como toda palavra da Bíblia é abençoada e principalmente abençoadora, né? Versículos abençoadores. Então, desse texto que nós tiramos, irmãos, aqui o que nós tiramos, né? Nós tiramos o quê? Que todos nós nascemos com um propósito. Todo ser humano nasce com um propósito. Isso que eu acabei de falar na introdução, na intro, né? Todos nós nascemos com um propósito, né? Não importa o tipo de problema que a pessoa tenha, Deus tem um propósito para a vida daquela pessoa, né? Interessante aqui que os discípulos e Jesus, eles olharam para a mesma pessoa, porém viram coisas diferentes. Os discípulos viram imediatamente o problema, a cegueira, né? Ou ceguez, que dizem que também é correto. Os discípulos viram imediatamente a cegueira, ou seja, viram o problema. Porém, Jesus Cristo viu outra coisa. Então, eles olharam para a mesma pessoa, vendo coisas diferentes. Então, o que Jesus Cristo viu? Jesus Cristo viu o propósito que Deus tinha para aquele cego. Então, as pessoas, Jesus Cristo cheio do Espírito Santo, né, viu o propósito e não o problema. Então, as pessoas do mundo, elas são assim, né? Os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo, não havia sido derramado. As pessoas do mundo, elas são assim, elas veem o problema da pessoa, elas veem o problema, né? E não enxergam o propósito que Deus tem na vida daquela pessoa. Então os discípulos imediatamente viram o problema e imediatamente foram procurar uma culpa. Então as pessoas do mundo, elas não apenas veem o problema, como procuram vasculhar uma culpa que aquela pessoa possa ter em virtude daquele problema. Mas com Deus é diferente. Deus, ao ver a pessoa problemática, pode ser física, a mente, né? Pode ser física, espiritual, psicologicamente,
Deus, quando olha para a pessoa, Jesus Cristo, quando olha para a pessoa, ele observa o propósito que Deus tem na vida daquela pessoa. Justamente porque ele olha com um olhar espiritual, com olhar, aquele olhar cheio de misericórdia, o olhar daquela pessoa que está cheia do Espírito Santo, né? Que isso ensina para nós. Quando nós olharmos alguém com problema, nós não devemos nos concentrar no problema que aquela pessoa tem, mas sim no propósito que Deus tem para aquela pessoa, né? O propósito que Deus tem, bom, de vida plena, né? Cheia da presença do Espírito Santo, o propósito que Deus tem para a vida daquela pessoa. Então, o propósito, irmãos, é maior do que o problema que cada pessoa tem. Não importa o problema que você tenha, o propósito de Deus é muito, mas muito maior do que o problema que você tenha, esse problema pelo qual você esteja passando, um problema já de nascimento, como foi o caso do Sérgio. O propósito de Deus é muito maior do que o problema que você tem, do que o problema que qualquer ser humano possa ter, certo? Então o propósito de Deus é maior. Mas nós nascemos cegos para o problema. A verdade é que cada pessoa ela nasce cega para o problema, ela não consegue enxergar outra coisa a não ser o problema que ela tem. Ela não consegue enxergar outra coisa, só enxerga o problema dela, o problema dos outros. E não consegue enxergar o propósito que Deus tem, justamente porque ela não tem a presença ainda do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo convence aquela pessoa do pecado e do juízo, fazendo com que ela se arrependa dos seus atos e se volte para o Senhor por meio de Jesus, então o Espírito Santo vai fazer, a partir daquele momento, a pessoa enxergar o propósito que Deus tinha para ela, que ela não conseguia ver quando estava longe de Deus. E ela vai enxergar que aquele propósito era muito maior do que o problema que ela tinha ou que tem, né? Que o propósito de Deus na vida dela é muito maior, vai fazer com que ela leve uma vida melhor, levar uma vida com mais força, com mais segurança, com mais vontade de batalhar, de juntar e seguir em frente, porque ela vai passar a ver que o propósito de Deus é muito maior do que o problema que ela tem, o que ela tinha, certo? Então nós nascemos cegos para esse propósito, todos nós nascemos cegos para o propósito de Deus. Mas o Espírito Santo, quando vem habitar em nós, faz com que nós vejamos o propósito. E faz com que nós vejamos que ele faz com que nós consiga ver que ele é muito maior do que o problema que a gente possa ter. Certo? Então, é porque as pessoas olham com um olhar físico e enxergam um problema maior. Quando olham com um olhar espiritual, o propósito de Deus, ela vê que o propósito de Deus é muito maior do que o problema que ela tinha, certo? Então tem que ocorrer um milagre para que a pessoa possa ver o propósito. O cego não conseguia ver. Quando Jesus Cristo efetuou o milagre, né, caiu como umas escamas, caiu entre aspas, dos olhos, ele passou a ver que Deus tinha um propósito na vida dele. Então, quando ocorre um milagre na nossa vida, que milagre é esse? A presença do Espírito Santo, a conversão, né? Arrependimento, confessando Jesus, perdão de pecados, presença do Espírito Santo na vida. Tem milagre maior do que esse? A pessoa passa a enxergar o propósito que Deus tinha para ela, que Deus tinha para a vida dela, certo, irmãos? Então, um milagre tem que ocorrer. E é o milagre da conversão para Deus por meio de Jesus, para que recebamos o Espírito Santo, que passa a fazer com que nós vejamos o propósito muito maior do que o problema que tínhamos, certo? Então, esse é o milagre que ocorre, certo? Então, o propósito é a manifestação da glória de Deus na nossa vida, não é? O Senhor disse, olha, nem ele pecou, nem os pais dele, mas ele nasceu assim para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Jesus Cristo falou
para os discípulos a respeito daquele servo. Então cada pessoa ela já nasce de um jeito, com personalidades diferentes, características diferentes, uma gosta disso, outra gosta mais daquilo, características físicas, umas mais baixas, outras altas, algumas deficientes já de nascença, características psicológicas, como eu falei, personalidade. Então as pessoas elas são diferentes umas das outras, né? Mas a verdade é que cada pessoa nasceu de um jeito. Cada pessoa nasceu de um jeito, Deus fez cada pessoa exatamente do jeito que é, para que se manifeste nesta pessoa, para que se manifeste em cada pessoa a glória dele. Cada pessoa é do jeito que é, para que se manifeste nesta pessoa a glória de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, você é exatamente do jeito que você é, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Deus fez você exatamente assim, para que a glória dele se manifeste na sua vida, se é que ainda não se manifestou, né? Se já se manifestou, parabéns, abençoado. Se ainda não se manifestou a glória de Deus na sua vida, com certeza Deus vai operar e vai agir na sua vida e vai fazer com que você enxergue o propósito dele para você muito maior do que algum problema que você possa ter. Tá bom? Esta foi a mensagem de hoje, irmãos. Obrigado por assistir, certo? Vou falar aquilo que eu sempre falo no final. Desejo sinceramente do fundo do meu coração que Deus derrame uma aura de luz vinda direto do trono dele, que encha a sua casa, expulse todos os espíritos de demônios que estejam tentando oprimir, que estejam tentando causar infelicidade. Que esta aura que vem direto do trono de Deus, cheia de luz, né? Traga aquela paz, aquela alegria, a presença do Espírito Santo, expulsando doenças, todo tipo de doenças físicas, espirituais, psicológicas, abençoando sua família, abençoando você, abençoando sua casa. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Bom, fica com Deus, não fica na paz de Deus. Deus continue abençoando você e toda a sua família. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.